Olá, investidores! Muito boa noite! Hoje, sexta-feira, dia 10 de março, 9 horas da noite, estamos iniciando aquele bate-papo semanal, onde nós fazemos um giro de gráficos semanal, falando do Ibovespa, gráfico de 60 minutos, diário e semanal, dólar, DIs, índices setoriais, vamos falar um pouco do índice de consumo, índice de imobiliário, índice de materiais básicos, índice financeiro, vamos falar do mercado americano, das DIs. Vamos passar aqui diversos ativos aqui para a gente fazer uma análise muito bem detalhada para vocês. E o que nós solicitamos? Apenas o seu like, o seu joinha. Dê o seu joinha aí. Se comunica conosco fazendo perguntas aqui no nosso canal do YouTube. Se quiser escrever algo, pode escrever comentários do que você acha que o Ibovespa vai fazer para as próximas semanas. E vamos lá, vamos iniciar a nossa análise. Ibovespa gráfico diário na tela. Bom, a gente veio aqui fazer a análise na sexta-feira passada, onde o índice tinha subido 0,52. O índice na segunda-feira subiu 0,80. Na terça-feira teve uma queda de 0,45. E na quarta-feira veio uma barra que nós consideramos uma barra grande, com uma amplitude muito boa, né? Um corpo total, de cima a baixo, da mínima a máxima, onde o índice subiu 2,22%. Nesse dia, 8 de março, tivemos vários ativos que subiram 7, 8, 9%. Nós tivemos muitos gains lá na Turbo Invest, muitas parciais. Pelo que eu lembro, depois posso até colocar para vocês, mas pelo que eu lembro, foram uns 3 gains e umas 3 ou 4 parciais durante essa semana, até o dia 8. No dia 9, o comportamento do índice foi ontem, estava bom, estava muito bom, até as 5 horas da tarde, que a gente vai ver no gráfico de 60 minutos. Às 5 horas pesou demais o índice, lá fora já estava caindo, né? A gente vive um momento um pouco conturbado lá fora, não somente pelo aumento de juros, que deve chegar na faixa de 5,75 lá fora, mas não é só por isso. Talvez também vai ter um aumento de 0,5 na próxima reunião, está meio que dividido ali, um pouquinho mais para 0,5 nesse momento, mas o que pesou mesmo foi a quebra do banco lá no Vale do Silício, que um banco que financiava muitas startups, esse banco quebrou e caiu, desabou a ação, caiu 50 e poucos por cento num dia, depois mais 30 e poucos. Então, isso levou um pouco uma manada, né, de quedas lá nos Estados Unidos, principalmente do setor bancário, puxou bastante para baixo. E agora o modo pânico foi ligado, né? A gente percebe claramente que o modo pânico foi ligado. E hoje pela manhã saiu o IPCA. O IPCA saiu hoje pela manhã e veio com uma alta de 0,82 contra 0,58, se eu não me engano, de janeiro de 2023. Então essa alta ela levou um certo temor também, porque em 12 meses nós temos uma inflação por volta de 5,60, né? E em março a gente vai ter o fator combustível, transporte, pesando no IPCA também, devido ao retorno, né, dos tributos que foram retirados, né? Então, a gente pode vir um IPCA ainda forte no mês de março. É normal o IPCA vir forte janeiro, fevereiro e março. São os 3 primeiros meses do ano, né? E depois arrefece. O IPCA deve cair bem. Abril, maio, junho, julho, deve cair bem, até mesmo porque a economia não deve andar muito forte. Então, assim, a gente tem que ficar de olho, porque, assim, eu percebo claramente um movimento, por exemplo, o Copom, que vai se reunir agora em março, né?
ele provavelmente não vai reduzir juros, como todo mundo já sabe, e não tem nem espaço para reduzir. Mas pode deixar a porta aberta de uma redução de juros para maio, tá? Isso não está descartado. Se fosse falar para mim quando vai cair os juros, eu falaria que vai cair no segundo semestre, tá? E não em maio. Mas a gente está vivendo um dilema. Ao mesmo tempo que a inflação é persistente aqui e lá fora, ao mesmo tempo que a gente tem essa persistência de inflação, a gente tem um problema de crédito gravíssimo, tá? No mundo, como esse banco que quebrou, por exemplo, como um problema de crédito aqui no Brasil mesmo, com dificuldades de crédito, do acesso ao crédito, crédito mais encarecido, né? E todo o risco que tem do banco emprestar para uma empresa que pode a qualquer momento quebrar. Existem várias empresas muito endividadas, onde a despesa financeira já está corroendo toda a receita bruta da empresa. Custo e despesa financeira está corroendo a receita bruta e comprimindo as margens, levando a prejuízos recorrentes, trimestre a trimestre. Começou bastante no trimestre passado, esse trimestre se aprofundou, olhando os resultados das empresas. Mas vamos voltar aqui ao gráfico. Então, esse dilema ele vai ter que saber lidar. O Banco Central, o Copom aqui, porque se demorar muito para cair os juros, podemos ter bancos quebrando aqui também, tá? Vamos olhar aqui, então, na quarta-feira tivemos essa alta e na quinta devolveu 1,38%, caiu. O mercado na quinta-feira ainda podia voltar a subir hoje, mas hoje complicou devido ao IPCA e devido também ao mercado americano que pesou demais, tá? Hoje caímos 1,38%, exatamente o mesmo percentual de ontem. Ou seja, paramos exatamente onde entramos na semana. Segunda subiu 0,8, a gente estava na segunda-feira, no início do pregão, estava na abertura em 103,864. Fechamos hoje em 103,618, quer dizer, tivemos muita volatilidade, mas não saímos do lugar. É muito difícil esse cenário para o trader, é complicado. As pessoas acham que é fácil, não é. Porque assim, imagina o cara que entrou aqui, onde tocou na MM9, entrou na venda. Ele tomou um pau na quarta-feira. E o cara que entrou na quarta-feira tomou um pau na quinta e tomou um pau hoje. Quer dizer, muito complicado. A sorte que a gente já estava posicionado da semana passada, na sexta-feira, a gente se posicionou bastante, e na segunda também. E aí a gente pegou esse movimento aqui de alta, que deu alguns gains. E senão, não daria nada. Está muito difícil. Aí agora, quais são as perspectivas? Bom, Ibovespa está numa região de suporte, a gente percebe aqui claramente, é uma região de suporte, os 103 mil pontos, tá? Mas o Ibovespa ele falhou aqui, que ele deveria ter vindo aqui, testar essa mínima aqui nos 101 mil, e ele não veio. Então ele subiu, buscou gás para cair novamente. E aí o suporte imediato aqui, os 101 mil pontos, inclusive vai sair da banda nos 101 mil pontos. É uma região de difícil passagem, tá? Tem até aquela memória dos 100 mil pontos. Mas se passar, a gente vai ver para onde vai. Vamos olhar os 60 minutos aqui. Depois a gente olha o semanal. Repare os 160 minutos. A gente tinha uma consolidação. Foi rompida dia 8 de março às 10 horas da manhã. Deu continuidade, lateralizou. Estava com um cara que ia embora, que ia fazer um outro rompimento. Às 5 horas da tarde do dia 9, ontem, veio uma barra elefante. E até agora eu fico imaginando o que foi. Simplesmente o mercado americano estava ruim desde as 10 horas da manhã de ontem.
né, o que foi essa barra. Né? Será que pessoas tiveram, sei lá, acesso ao IPCA? Acho difícil, mas sei lá. Será que caiu a ficha do mercado americano e aí veio contaminando aqui? Pode ser. Está difícil. O mercado desceu a ladeira e voltou para a consolidação sem perder o suporte ainda. Então, perdendo aqui essa região de 103.100, nós vamos buscar os 101 mil pontos, tá? Perde o suporte, vamos buscar os 101 mil pontos. Semanal, a semana fechou com uma leve baixa de 0,24%, um candle feio. Pavio superior, candle feio. Temos essa região importante de 101 mil, conforme eu falei, que eu acho que é uma região que pode segurar, porque já segurou aqui em agosto de 2022 e segurou em dezembro de 2022. Pode segurar aqui. Se não segurar, nós vamos ver o melhor ponto de compra da história do Ibovespa, que é a região de 95 mil pontos. Tá? Aqui é uma compraça de Ibovespa, tá? 95, 96 mil pontos. Não acho que pode vir aqui? Pode vir? Pode. Mas eu ainda tenho um sentimento de que o mercado pode segurar nos 101 mil, tá? Vamos lá, vamos falar do dólar agora. O dólar que fez uma pancadinha 8 de alta, subiu 0,83, mas continua lateral entre os 5,30 e 5,35 e 5,15. O dólar 5,14. O dólar continua lateral, tá? Não tem definição para dólar. Tu vê o semanal do dólar totalmente lateral, até com viés de baixa. Fechamos a semana do dólar com uma leve alta de 0,11. Vamos analisar setores, tá? Setores. Índice de consumo, o pessoal pediu no canal do YouTube e eu atendo. Índice de consumo. O que o índice de consumo fez? Perdeu suporte, foi lá, bateu na MM21, percebe aqui, bateu quando? Bateu ontem, provavelmente antes das 5, bateu na MM21 e hoje faz uma queda de 1,52, sinônimo de mais quedas, tá? Sinônimo de mais quedas de índice de consumo, isso graficamente. Só vai mudar quando? Quando muda? Quando romper essa região aqui. Essa região aqui de 2,753. Rompendo, faz pivô de alta no índice de consumo. Ainda pode fazer isso? Pode. É difícil? É. Muito difícil, tá? Índice de materiais básicos vem escorregando bastante. Ó, já perdeu fundo. Foi buscar a MM200, já está fora da banda. Se perder a MM200, aceleramos a queda. Tá? Aceleramos a queda. Ficar de olho que o índice de materiais básicos é o índice referência no nosso Ibovespa. Se ele cair, dificilmente o índice vai retomar a alta. Tá? Em algum momento deve buscar uma região de suporte ou talvez segurar nessa MM200. A tendência é de baixa do índice de materiais básicos. O índice financeiro caiu bastante, né? Caiu bastante hoje, 2,35. Você vê como contaminou a questão lá dos Estados Unidos, né? Perdemos fundo, voltamos, bateu na MM21, chegou a superar e desceu a ladeira hoje, tá? Então, assim, se você for olhar, a gente tem um suporte relevante aqui nos 9.400, tá? Vamos ver para onde se vai esse índice. Mas o viés é de baixa, pode buscar aqui os 9.042, tá? Mercado americano. O mercado americano que vinha muito forte. Agora, realmente, a gente tem que reagir aos movimentos.
mercado americano tinha um viés de alta, tinha rompido uma LTB longa, voltou para testar essa LTB, estava estranho, aí fez um candle bom no dia 3 de março, dia 4 de março subiu, mas sentiu o ATR, e aí tá tranquilo, aí fez essa barra do dia 7 de março, uma barra baixista, que foi essa semana mesmo, foi na terça-feira, e aí vem caindo horrores, tá? E a expectativa? Tendência qual? De baixa. Topo, fundo, topo, perdeu fundo. Tendência de baixa no mercado americano. Vai vir aonde? Aqui, 3.800. Primeiro suporte, segundo suporte, para mim o mais relevante, 3.6, 3.7. Para mim é onde o índice do mercado americano vai, o S&P. 3.600, para mim é com praça no mercado americano. São mais 200 pontos, isso dá uns 7% aí de queda a mais no mercado americano, tá? Que pode levar a gente para o patamar, talvez abaixo de 101 mil, naquela região de 96, que é a região que eu chamo, apelido de aqui com vocês, que é a região do Deus me livre, mas é uma região ótima para comprar, tá? Os 100 eu já considero um bom patamar de risco-retorno para quem pensa no longo prazo. Eu acredito num bom patamar de risco-retorno, tendo a expectativa de redução de juros mais à frente, você será beneficiado. Pode ter certeza disso. Você não está vendo lucro nesse momento, ganhos. Quem fala que está ganhando muito é mentiroso. E está cheio de mentiroso aí. Tá? A gente fez gain nessa semana por causa só de um dia. E aí pesou já no outro, já deu um stop. Então, agora é pisar no freio e aguardar, tá? Operar vendido também nessa região de 103 também não é fácil, tá? ADI 29, por exemplo, para mim tem um viés de baixa, tá? Perdeu o suporte, fez uma alta hoje, fez de 0,85, mas para mim tá perdendo o momento as DIs, tá? O arcabouço tá para sair, provavelmente vai sair até final da semana que vem, até sexta-feira pode sair o arcabouço fiscal, e aí a gente pode ter, mesmo sendo o arcabouço ruim pra caramba, que eu acho que é o que vai vir, a gente pode vir a ter uma regra. Melhor ter uma regra do que ter nada de regra. Vamos lá. Ativos que eu acredito que estão muito fortes, tá? Eu, Marcelo, acredito que está muito forte. Vocês fazem as análises de vocês, tá? Primeiro a Cyrela, tá? A Cyrela está muito forte, deve divulgar um bom resultado. A Cyrela teve uma prévia muito boa. A Cyrela abriu bandas, rompeu e hoje fez uma queda de 2,99. Mas o ativo tá bonito, pode ser que volte aqui para a média 15,53. Eu acho que Cyrela tá bonito, tá? Tá bonito. Isso pode ser meramente um pullback para depois voltar a subir. A Tenda não é um ativo que de fundamento eu gosto, mas está indo nessa onda de Minha Casa Minha Vida e etc. O governo vai investir. Pegamos até, por exemplo, Eduque, que foi por causa do FIES, vai investir no FIES outra vez. Tivemos um resultado bom essa semana. E a Tenda rompeu aqui em MM200, sem dúvida, abriu bandas. É compra. É compra. Se tiver um recuo, melhor ainda. Compra fácil, Tenda no diário, swing trade, tá? O ativo que eu estou vendo também uma certa força é a Taurus. Tá? Só tem que tomar um certo cuidado. Se tu for olhar, a Taurus tem uma LTB, que está difícil de ser rompida. Vou desenhar aqui. Aqui, ó. Tem uma LTB aqui. A hora que romper e anular esse candle aqui que está nos 15,75, 15,76 é com praça em Taurus. Isso aqui é mó cara de mastro bandeira, se você for olhar. É mó cara de mastro bandeira. Tá? Mastro e bandeira.
Tá bem bonito, tá? A Taurus está bem bonita ainda. Outra que tá bonita, a gente pegou lá, tá no position, a 300. A 300 a gente ganhou quase mais de 20% nela. Pegamos no swing, levamos, carregamos para position. Tá muito bonito a 300 e recuperou bem no pregão de hoje, fechando só com uma queda de 1,66. O semanal tá lindo, 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 mas tá esticado da MM9, tá? Tá bonito 300. Se tiver um recuo, pode aproveitar. Outra que tá bonita é a Grandene, tá? A Grandene rompeu um triângulo, a gente pegou, deu gain. Nosso alvo era 7,51, bateu ontem no alvo, chegou a 7,60 e hoje cai. Para mim isso é meramente pullback para voltar a subir. Vai pegar aí? Não. Vai ter que esperar uma ou duas quedas para buscar entre 7,10 e 7. Entre 7,12 e 7. Aqui é uma região interessantíssima, porque tem a MM200 passando, qualquer setup aqui é nova compra para buscar os R$8, tá? Tá bonito a Grandene, eu acho que tá bonita, tá? A soja que recuperou tudo no pregão de hoje, fechou com uma alta de 1,09, depois de estar caindo bastante num candle gigante. Um candle bonito com pavio gigante. Isso é um doji, né? Mas com pavio inferior longo. É o contrário do doji lápide, né? Esse é o contrário. É bem bonito esse doji, né? E deve permanecer na tendência. Você vê que está se guiando pela MM21, bate na MM21, mas não perde. O cara que está se guiando pela MM21 está se dando bem nesse ativo, tá bonito. E vai continuar, deve continuar subindo, tá? Só toma cuidado porque tem resultado aí, se eu não me engano, na última semana de março. Vamos ver os bancos um pouco. Itaú está numa região de suporte? Está numa região de suporte, mas a região mais forte de suporte para o Itaú, a tendência do Itaú, se você for olhar, é meio lateral, tá? Topos na mesma altura e fundos, por enquanto, na mesma altura, tá? Mas a compraça no Itaú é aqui nessa região de 22,58. Tá? Não sei se chega lá, mas um ativo que teve um ótimo resultado, mas que não está repercutindo no preço. Os bancos estão tristes, pessoal. Vamos olhar aí. 3R Petróleo, uma ação que eu gosto muito a nível de fundamento. Acho que é uma empresa fantástica de crescimento. Está tendo uma questão bem difícil em relação ao polo potiguar, que está em licença ambiental para assinar contrato com a Petrobras em seguida. E isso fez cair bastante após o resultado da 3R, onde inclusive o Relação de Investidores garantiu que a 3R não trabalha com a suspensão de potiguar, não trabalha com esse cenário. Mas o mercado não acredita e bateu forte. E agora a gente vem para essa região de suportão. É o seguinte, pessoal, cara que quer ela para longo prazo, é uma ótima oportunidade, principalmente se sair das bandas do diário. Saiu de 27,81, 27,80, caiu aí mais R$1 aí, vale a compra forte, tá? Tem um suportão aqui nos 26,86. A partir de 27,80 vale muito a compra na 3R Petróleo, tá? Para longo prazo. Graficamente não tem sentido. Grupo Mateus, para mim, essa alta aí morreu hoje. Então, se a gente tiver queda semana que vem, Grupo do Mateus pode ser uma operação de venda na perda da mínima de hoje. Perda de 5,63, 5,62 é venda para buscar 4,99, com stop curtinho. Vale a pena a venda, pessoal. Agora, Ferbasa, né? FESA 4. Tivemos o quê?
um gap de fuga, perdeu tudo e veio subindo 1, 2 dias e hoje subiu. Parece que vai voltar a cair. Tá? Eu acho que esse ativo vai vir muito para baixo. Isso foi só o primeiro sinal. Então é o seguinte, quer vender? Perda da mínima de hoje. Perdeu a mínima, vende para buscar uma parcial nos 51 na MM200 e um alvo aqui na região de 47, 48 reais, tá? E o stop? Stop na máxima, pode ser na máxima desse candle aqui nos 55,83. FESA eu vejo muita venda, tá? Vamos ver o que mais? Intelbras, ativo que tá bom para venda também. Apesar de ter acelerado hoje, está abrindo bandas, abriu bandas. A entrada era até hoje, mas eu acho que esse ativo pode cair mais. Pode cair mais, tá? Abriu bandas agora, volume entrou. Podemos ter mais queda em Intelbras, tá? Unipar também está perdendo fundo e deve buscar a região aqui embaixo, né? R$ 74,00, quiçá mais embaixo, nos 70, nos R$ 69,00. Para mim é a região alvo de Unipar. Desculpa, pessoal, caiu aqui. Peço desculpa, mas estou voltando aqui. Então é isso. Analisei bastante aqui com vocês, foram vários ativos, alguns mais fortes, outros mais fracos, alguns para compra, outros para venda, a depender do mercado. Se o mercado se sustentar nessa região de 101 mil, a gente está muito perto, né, cara? Se você for olhar, pessoal, a gente já está nos 103 mil, 101 mil e pouco, é mais 2 mil pontos, é mais uma queda, talvez duas. Então, a gente já está muito perto da região de suporte. Uma região até perigosa para vender, para abrir vendas. Só se for um trade muito curto de venda, aproveitando de repente uma queda na segunda, entra na venda e sai na terça. Tá difícil vender também, tá? Alguns acham que parece fácil, mas tá difícil. Para swing, para day trade tá uma maravilha, né? Então é isso. Convoco vocês a fazer parte da Turbo Invest, uma casa de análise diferente, onde nós temos um produto completo, que é o Full Pass Premium, que é R$ 74,90, que tem carteiras de longo prazo, small cap, dividendo, valor. Temos também operações no gráfico, tanto a nível de swing trade quanto de position trade, tá? Se você for olhar aqui, a gente pode pegar o grupo aqui para vocês verem melhor como é que é o funcionamento. Então, assim, a gente teve parcial na Lojas Renner, a gente teve parcial na Eco Rodovia, a gente teve gain na Grandene, a gente teve parcial na Cirela, Porto Belo chegou a dar gain, se eu não me engano, Porto Belo deu gain, tivemos parcial em BPAC, então, assim, foi ótimo. A semana foi ótima até quarta-feira, 5 horas da tarde, depois derrubaram tudo. E aí a gente teve que... hoje a gente teve que mostrar né, o que a gente reage ao mercado quando o mercado cai dessa forma. A gente tem que reagir. Então é esse grupo que você vai entrar no grupo de bate-papo, não vai ser jogado no grupo, vai ter muita orientação para você que é novato. Venha com a gente, porque a gente ainda vai surfar essa alta do Ibovespa esse ano ainda e 2024. Vocês vão ver, vão se surpreender. Grande abraço, dá o like no vídeo aí se gostaram. Vou deixar o link na descrição do vídeo. O like, grande abraço e até a próxima. Valeu!